Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de orações, de estudos, de reflexões promovida pelo Centro Espírita Capitão Vedramini, que é o nosso Evangelho no Lar. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, aqui através desse canal do YouTube. E lembrando a todos que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede, e juntamente com essas palestras acontece também a evangelização infantil. Então todos os pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade podem estar levando suas crianças para já terem seus primeiros contatos, o seu aprimoramento dentro da doutrina espírita e principalmente com os ensinamentos de Jesus, para ser um complemento do nosso trabalho de orientar e ensinar nossas crianças, que é um dos trabalhos mais importantes que podemos ter na nossa família, é o direcionamento de nossas crianças, de nossos familiares para Deus, para a mensagem de Jesus. Lembrando que essas palestras públicas são importantíssimas para que a cada dia nós possamos aprimorar muito mais os nossos conhecimentos e trocar boas energias. Bom, para darmos início ao trabalho da noite, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, pedir ao Mestre Jesus que nos dê fé, que nos dê discernimento, que nos dê disposição para assimilarmos os seus conhecimentos, as suas orientações, pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga que nos guie, que nos intua, para que possamos tirar o melhor proveito desta noite e dos ensinamentos que ela nos traz. Que assim seja. Dando sequência ao trabalho da casa, nós estamos seguindo o livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Chico, e ditado pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos falar hoje do capítulo 146, cujo título é Saibamos Cooperar. E Emmanuel nos traz a seguinte passagem de Jesus: Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus, e se está em João, capítulo 15, versículo 5. E Emmanuel começa a discorrer as suas explicações da seguinte maneira: o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Ora, aqui Emmanuel está nos mostrando que ele está justamente falando de nós. É o que estamos fazendo aqui agora, iniciando esse laborioso cultivo em nós mesmos, aprimorando os nossos conhecimentos, para que tenhamos a nossa fé ampliada, a nossa fé lastreada no conhecimento. Todos nós, como Emmanuel nos diz aqui, recebemos de Deus a semente do amor e da fé. E Jesus nos traz todas as orientações para que possamos cultivar de maneira correta e inteligente essa fé. O Espiritismo vem nos ajudar
a entender melhor os ensinamentos de Jesus, justamente através da fé raciocinada, para que possamos seguir o nosso caminho sem vacilar, diminuindo as nossas dúvidas, buscando sempre nossa evolução no bem. E assim como Emmanuel nos diz aqui, descobrindo as possibilidades que Deus depositou dentro de nós mesmos. Então, nós temos toda essa capacidade, só não descobrimos ela ainda, só não sabemos como utilizá-la. E é isso justamente que Jesus veio nos trazer, que Emmanuel está nos mostrando, que o Espiritismo vem nos trazer mais detalhadamente. E Emmanuel continua assim: grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Bom, todos nós podemos cooperar, independente da posição que ocupamos, se oradores ou espectadores, se temos trabalhos de grande vulto ou trabalhos mais simples. O que realmente importa é o que fazemos com os conhecimentos que adquirimos. Se colocamos realmente em prática os ensinamentos de Jesus. O pouco de conhecimento que já adquirimos deve ser passado adiante através de palavras, de conselhos que incentivam os companheiros e principalmente através de bons exemplos que podem inspirar muito mais aqueles que ainda resistem a não buscar a palavra de Jesus, que ainda resistem em não seguir pelo caminho do bem, que ainda não enxergaram o grande benefício que nós mesmos receberemos em ser bom para o outro. Não há um instante de nossa vida que não possamos aplicar os ensinamentos de Jesus, seja através de pensamentos, de palavras e principalmente de ações voltadas para o bem. Emmanuel continua nos dizendo aqui assim: diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Para entender um pouco mais aqui dessa passagem, Emmanuel nos trouxe aqui um trecho do versículo 5 do capítulo 15 de João, apenas um trecho do versículo. Para entendermos um pouco mais o contexto dessas palavras, eu vou ler aqui também o versículo 3, o 4 e o versículo 5 na íntegra, só para a gente se situar melhor. O versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que nos tem falado. Ou seja, entendendo e seguindo as palavras de Jesus, nos tornaremos limpos, nos tornaremos puros. Esse é o caminho que temos que seguir. Nos tornaremos limpos de todo mal. No versículo 4, ele nos diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, um galho por si só, ele não sobrevive, ele não produz sem se nutrir da planta. Ele tem que estar inserido em alguma planta para se nutrir. O que nos cabe é saber escolher em qual planta que nós vamos fixar.
se é na planta do bem ou na planta do mal. E a melhor planta que podemos nos fixar é Jesus. A partir do momento que aceitarmos Jesus, passaremos a fazer parte dele, seremos um galho da melhor árvore que existe. E só dele poderemos nos nutrir com os melhores nutrientes, com os nutrientes do seu amor, com os nutrientes da sua palavra, para que possamos ter a energia necessária para crescermos no sentido da luz, para crescermos fortes e saudáveis e, com certeza, produzirmos bons frutos e nos aproximar melhor de Deus, nos aproximar mais de Deus. Emmanuel segue nos dizendo assim: efetivamente, os aprendizes aguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo universal. Ora, o que podemos ver aqui realmente acontece. Algumas pessoas mal intencionadas, elas podem se prender à árvore de Jesus, sim, como se fossem parasitas. Como ele diz aqui, os cactos, como se fossem parasitas, com o intuito de usar o nome e a palavra de Jesus para benefício próprio, em atitudes mesquinhas, manipular, inclusive, utilizando a palavra de Jesus, manipular aquelas pessoas que os ouvem, que os cercam, tentando aferir ganhos próprios para si mesmo. Mas aqui Emmanuel nos diz isso, que a estes, eles não fugirão da lei de causa e efeito, até mesmo quando se praticam um aparente bem, certo? Mas com a intenção mesquinha, interesseira, de receber algo em troca, isso já é uma ofensa à lei de amor, já é uma ofensa a Deus. E a lei de causa e efeito, ela não deixa impune aquelas pessoas más e falsas que agem dessa maneira. É o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Reportamos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através de palavras acadêmicas, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Ora, todo trabalho feito com honestidade, com amor, com a intenção de produzir e ajudar o próximo, é valorizado por Deus, por Jesus. Do mais importante ao mais simples, do mais complexo ao mais humilde, o que vale é a sincera intenção de fazer bem feito e a intenção de fazer sem prejudicar e principalmente em prol de ajudar os outros. Mário Sérgio Cortella, que
é um historiador, um filósofo, ele tem uma frase que diz assim: você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Ou seja, o que vale é o esforço de se fazer. Deus beneficia aqueles que fazem o seu melhor, não aqueles que fazem muito. Porque tem alguns que podem fazer, que já estão fazendo muito, mas poderiam fazer muito mais. Mas se de repente estou numa situação limitada, mas eu já faço algo com muito esforço, esse sim é que tem o seu verdadeiro valor. Saibamos cooperar deste modo nos círculos de serviço em que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto seja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir a autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao Divino Artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Nos círculos de serviço em que fomos chamados para o concurso cristão. Quais são esses círculos? Começa principalmente em nossa casa, na nossa família, que é o primeiro e principal posto de trabalho edificante que temos em orientar, em cuidar, em praticar o bem, o amor em nossa família. A sociedade que fazemos parte, grupo de amigos, de trabalho, no trânsito, no centro espírita, na igreja, em qualquer lugar, em contato com a natureza e o meio ambiente, respeitando e cuidando do meio ambiente, enfim. Em cada instante de nossa vida, em qualquer lugar, podemos ser e fazer melhor. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, que é a seiva dessa videira, se nós nos alimentarmos dos seus ensinamentos e colocarmos em prática, com certeza seremos galhos vigorosos dessa videira e com certeza produziremos bem frutos e frutos do amor. Como Emmanuel nos trouxe aqui, pois sem Jesus nada podemos ser. Esse é o ponto principal que devemos colocar em nossa mente, em nosso coração, para nos incentivar a melhorar a cada dia e seguir os caminhos de Jesus. Bom, meus irmãos, me estendemos um pouco mais hoje, que esse capítulo é um capítulo grande para ser lido e comentado. Essa era a reflexão que tínhamos para hoje. Para encerrar, vamos cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui encarnados, a oportunidade de estarmos aqui nos instruindo e nos melhorando. Agradecer ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, por todo o empenho em nos ajudar a nos melhorar. E pedir à espiritualidade amiga, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e todos os espíritos do bem que nos cercam, para que nos dê fé, força, coragem e energia e disposição para aprendermos e colocarmos em prática todos os dias de nossa vida, em todos os instantes, os ensinamentos de Jesus, para que possamos ser cada dia melhores. Que assim seja. Uma boa noite a todos.